Olá, vamos falar de análise de balanços voltadas para investimentos aqui, trazendo para vocês mais uma empresa onde vamos recordar um pouquinho da sua história e retratar sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do segundo trimestre de 2023. Lembrando mais uma vez que as empresas elas são obrigadas a publicar os seus balanços trimestralmente. Então nós tivemos agora o encerramento do terceiro trimestre no dia 30 de setembro e as empresas irão divulgar os seus números a partir agora do final do mês de outubro e durante o mês de novembro. Portanto, as informações mais recentes que nós temos ainda são lá do segundo trimestre, mas enfim, dá para ter uma ideia bem interessante de como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Estamos falando aqui da Aliança Saúde e Participações S.A. Aliança Saúde e Participações S.A., que a princípio parece nova aqui no canal, não é não. Ela já foi retratada anteriormente, só que com outro nome. Ela trocou o nome ao longo da sua trajetória aqui. Era a antiga Aliar, Centro de Imagens e Diagnósticos S.A. E a Aliança Saúde e Participações foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Gelson Silva, grande Gelson Silva, que é um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão e espero corresponder às suas expectativas. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição aí, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Lembrando mais uma vez que o canal Silas Degraf não é um canal de recomendação de investimentos, não é um canal que vai propor compra e venda de ações. Não, o canal Silas Degraf é um canal de interpretação das demonstrações contábeis. Então aqui o que nós fazemos? Nós analisamos os balanços da empresa para que você possa saber como que vem sendo o desempenho dessas empresas ao longo do tempo. E aí, com base nas suas pesquisas e tudo mais, e com base em todas as informações, você vai tomar suas decisões de forma mais consciente, mais segura, minimizando riscos e ampliando possibilidades de retorno. Mas vamos falar então um pouquinho da Aliança Saúde e Participações, que passou por uma transformação nesses últimos 2 anos, aí vem passando, né, por uma série de transformações. E a história toda da empresa, ela começa lá em 1992, em Belo Horizonte, quando os dois médicos, o Dr. Geraldo Moll Starling Filho e o Dr. Rogério de Aguiar Ferreira, eles criam o seu próprio laboratório. Então, começou ali um pequeno laboratório chamado, na época, como Axial Medicina e Diagnósticos. E aí esse pequeno laboratório, aos pouquinhos ele vai crescendo e vai comprando ali também outros laboratórios e vai ampliando a sua participação dentro do estado de Minas Gerais. Já no ano de 2010, aí já começa a fazer uma série de fusões e combinação de negócios com outros laboratórios. E com isso, a sociedade ela vai aumentando. Então, praticamente era uma sociedade anônima de capital fechado, onde os laboratórios, eles acabavam trazendo também o seu sócio. Então, vai virando ali para praticamente uma sociedade anônima de capital fechado. E com isso, a empresa ela vai crescendo cada vez mais. Na sequência, recebe também um aporte, né, de um fundo de investimentos do Pátria, e aí com esse aporte a empresa se espalha para outras localidades também. E aí adquire já e faz combinação de negócio com mais 20 empresas do setor. E com tudo isso, a Axial, ou a Aliar, que daí já passou a ser denominada com esse nome, passou a ser a segunda maior empresa de diagnósticos do Brasil, com praticamente 105 unidades de atendimento, sim, presente em 54 cidades, presente em mais de 10 estados e com 5 mil colaboradores. Então, por aí você tem uma ideia do tamanho da empresa. Então, ela vem nessa crescente aí, se espalhando pelo Brasil, até que agora, no ano de 2022, a sociedade ela é adquirida, o controle da empresa é adquirida pelo Nelson Tanure. O Nelson Tanure, que é um dos grandes investidores que nós temos aí na B3, ele acaba adquirindo o controle da Aliar. E aí, ao adquirir o controle da Aliar, há uma troca de nome, que passa a ser chamada de Aliança Saúde e Participações S.A. E agora, sob a gestão do Nelson Tanure, que inclusive fez ali uma operação de oferta pública de aquisições de ações de outros investidores, justamente para ele poder ficar com o controle da sociedade. Mas para que possamos entender como que está a situação da Aliança Saúde e Participações, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e agora do primeiro semestre de 2023. E através dos números
vamos entender como que está a situação da Aliança Saúde e Participações. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Aliança Saúde e Participações S.A. E, como falei para vocês, trouxe toda uma base histórica e dentro dessa base histórica a gente consegue enxergar tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo do período, através dos números que a empresa vem apresentando, retratando o desempenho da atividade durante esse período analisado. Começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a empresa através do seu patrimônio aqui, ela tinha um ativo total de 2 bilhões 401 milhões de reais. O que é esse ativo? É todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E esses bens e direitos, eles têm aqui um valor muito significativo no intangível. O intangível lá dentro do ativo são os chamados bens de natureza incorpórea, aquilo que não existe fisicamente, porém tem um valor econômico. E aqui estão retratados os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo desde então. No imobilizado, o que nós vamos ter? Máquinas, os equipamentos, as instalações, toda a estrutura física de funcionamento da aliança. E aí na parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro. Aqui são os recursos que a empresa utiliza para fazer a sua movimentação e, consequentemente, gerar receita e os seus resultados. E lá em 2019, o capital de giro totalizava 417 milhões de reais. A empresa fecha 2019 com 88 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 229 milhões em contas a receber. Aparece no balanço da aliança também a figura dos estoques, no valor bem pequeno aqui, perto de todo o patrimônio, né? Que são os estoques mais de uso e consumo. E os outros créditos que fecham aqui o grupo do ativo circulante, geralmente são os impostos a recuperar, que tem um valor mais significativo dentro dessa rúbrica. Já no ano de 2020, a Aliança ela passa a ser uma empresa de 2 bilhões 540 milhões de reais. E o que nós temos aqui? Um aumento no capital de giro, que vai para 568 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 229 milhões, também um aumento aqui no contas a receber, fechando em 242 milhões de reais. Já para 2021, praticamente estável, 2 bilhões 542. Porém, registramos aqui uma queda no ativo circulante, que vai para 489 milhões, com a diminuição do volume de dinheiro em caixa, que totaliza agora 127 milhões. Em contrapartida, tivemos uma pequena elevação no contas a receber, que fechou com 254 milhões de reais. Ao entrar 2022, a empresa aumenta um pouquinho mais seu tamanho, 2 bilhões 615, e o capital de giro praticamente igual, 484 milhões. Porém, temos aqui um novo aumento no caixa da empresa, todo o recurso disponível da empresa, que agora é de 218 milhões, em contrapartida uma queda no contas a receber com 186 milhões. 6 meses depois, em junho, a empresa recua para 2 bilhões 520, com a diminuição aqui do capital de giro, do ativo circulante, que totaliza agora 386 milhões, e a redução do volume de dinheiro em caixa, com 95 milhões de reais. E fecha aqui também com contas a receber de 206 milhões. Portanto, a empresa ela praticamente se olha aqui uma certa estabilidade, 2.400, 2.500, 2.500, 2.600, 2.500, ela vem praticamente mantendo uma estabilidade aqui, sem apresentar aqui um volume de crescimento a cada exercício. Então, praticamente é uma empresa que ela vem mantendo o que ela tem. Ao olharmos agora a parte de passivo, nós vamos enxergar o quê? Quanto que a empresa usa de capital próprio e quanto que ela usa de capital de terceiros. O capital próprio da Aliança, lá em 2019, era de 1 bilhão 320, 55% de tudo aquilo que tinha dentro da empresa. E a dívida total, de curto e de longo prazo, 1 bilhão e 81 milhões de reais, com 45% de representatividade. Já no ano de 2020, o endividamento aumenta para 1 bilhão 316, 51,8% passa a ser o peso da dívida. Passa um ano, chega 2021, a dívida aumenta mais um pouquinho, 1 bilhão 332 milhões, com 52,4% o peso da dívida. Então repare que a dívida sai de 45, 51,8, 52,4 e em 2022 aumenta mais ainda, 1 bilhão 633 milhões, com 62,5%. Já no ano de 2023, agora em junho, apesar de uma pequena queda nominal da dívida para 1 bilhão 626,
nós temos aqui o peso da dívida um pouco maior, 64,5%. Então, é uma empresa que vem com um endividamento numa crescente, 45, 51, 52, 62, 64. E também destaca-se no balanço da Aliança é que desde o ano de 2021 começa a aparecer aqui a figura dos prejuízos acumulados. E a empresa vem acumulando aqui prejuízos ao longo desses últimos 2 anos e meio. Tá? Mas para que possamos entender também o porquê desses prejuízos acumulados, nós vamos lá para a DRE. Na DRE nós temos aqui o resultado produzido pela empresa ao longo de todo esse período analisado. A começar pelo faturamento, que em 2019 foi de 1 bilhão e 72, no ano da pandemia ele cai para 928 milhões, passando a pandemia ele sobe para 1 bilhão e 136 e agora em 2022 fecha com 1 bilhão e 85. Em 6 meses do ano de 2023 acumula aqui 589 milhões, projetando o faturamento aí perto de 1 bilhão e 200 aproximadamente. Então, podemos observar que assim como a empresa também não vem numa crescente, o faturamento aqui também praticamente vem numa estabilidade, aqui, com uma pequena queda em 2022, porém já demonstrando, né, uma pequena reação para 2023. Bom, mas mais importante do que esses números é essa linha de baixo aqui, ó, que seria o lucro líquido. Lá em 2019, a empresa ainda apresentou um lucro de 50 milhões. No ano da pandemia, em 2020, aí ela já apresenta um prejuízo de 92 milhões. Em 2021, reverte esse prejuízo, né? Deixa de ter prejuízo e passa a ter um pequeno lucro, 1 milhão 988 milhões de reais. Já em 2022, aí, o prejuízo dispara, 219 milhões de prejuízo em 2022. E agora, em 2023, acumula até junho 83 milhões de prejuízo, o que nos dá uma projeção de um prejuízo de pelo menos 170 milhões para 2023. Ao olharmos aqui agora a DRE, vamos tentar entender por que desse prejuízo. Quando olhamos aqui o custo do serviço prestado, então imagine que o diagnóstico que você vai fazer na aliança, você vai pagar um valor por esse diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico tem um custo, 73,5, 82, cai para 68, 70, 67. Quer dizer, o custo aqui até, ele depois de ter subido na época da pandemia, depois ele cai e vem se mantendo estável. Já as despesas, que eram de 13,3, 18,8, 23, 33 e 24. Então, nós temos aqui, em relação a 2021, um aumento nas despesas, apesar que a empresa vem se esforçando aqui para reduzir a despesa. Porém, o problema da empresa maior está aqui, ó, nesse resultado financeiro, que é a despesa financeira superior à receita financeira. 7,2, 6,9, 7,5, 18,5, 19,6. Então, reparem que de tudo aquilo que a empresa fatura, praticamente ela manda 20% para pagamento de despesa financeira. Então, de tudo aquilo que ela fatura, 20% vai praticamente para pagamento de juros bancários, né? E, consequentemente, aí a margem da empresa passa a ser bem negativa, 14,2%, e o prejuízo ele vai sendo construído através desse aumento dessa despesa financeira. Tá? Bom, mas o que eu quero trazer para vocês agora nesse quadro é como que está a situação financeira da aliança ao longo desse período. A começar ali pelo primeiro gráfico, que é a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice ele sai com 0,84, diminui um pouquinho para 0,80, 0,78, 0,66, 0,59. A cada ano, a liquidez, a capacidade de pagamento, ela vai diminuindo. Então, para cada R$1 que ela terá que pagar, ela só tem 59 centavos. Consequentemente, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Quando nós olhamos apenas o dia a dia, o curto prazo da empresa, a liquidez corrente ela sai com 1,03, sobe para 1,19, depois cai para 0,83, 0,71, 0,55. Então repare que no curto prazo a empresa também apresenta dificuldade para fazer frente com o seu endividamento. Então é uma empresa que não trabalha com recursos suficientes para suprir o seu endividamento, mostrando que ela vem com dificuldades financeiras. Olhando nesse quadro aqui, o endividamento geral, nós temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desse período. A dívida que sai com 45% sobe para 51,8%, 52,4%, 62,5%, 64,5%. O endividamento ele vai subindo uma escadinha ali, a empresa mostrando um crescimento no endividamento. Então é natural que agora, com a nova gestão, com o Nelson Tanure, é natural que daqui para frente as medidas sejam tomadas tanto para restabelecimento
da saúde financeira da empresa, como também para a redução do endividamento. Até porque, em função do aumento do endividamento, aí nós temos nesse outro quadro aqui os índices de rentabilidade sendo bastante comprometidos devido ao endividamento e aos juros altos que são pagos para sustentar esse endividamento. A começar pela margem líquida, 4,7% positivo lá em 2019. Na época da pandemia, até se justifica, em função da pandemia, uma margem negativa de 10%. Passa a pandemia, uma margem positiva de 0,2%. Chega agora em 2022, até em função do aumento da despesa financeira, aí nós temos aqui uma margem negativa de 20%, e esse ano vem trabalhando até junho com uma margem negativa de 14,2%. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que ela gera de receita, ela perde 14,2%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele mostra ali o quanto que a empresa gera de ganho em relação ao que foi investido. Em 2019, com havia lucro, 2,1%. Em 2020, com o prejuízo, a rentabilidade negativa de 3,6%. Rentabilidade positiva de 0,1% em 2021 e volta a ser negativa em 2022 com 8,4%. O terceiro gráfico à direita ali, ele retrata a situação dos acionistas. Quem tem as ações da Aliança tiveram um ganho lá em 2019 de 3,8%. Em 2020, perderam 7,5%. Em 2021, ganharam 0,2%. E agora, em 2022, perderam 22,3%. Ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Aliança vale R$ 7,32. Porém, para você comprar uma ação, você vai pagar R$ 10,41. Então, repare que o valor de mercado dela está superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,42, mostrando que há um ágio na venda das ações de 42%. Lucro por ação não tem, né? Em função do prejuízo, está ali negativo R$ 2,42, prejuízo por ação, o que dá uma rentabilidade negativa de 23,25%. Em função dos prejuízos, a empresa não tem dividendos, né? Não há como distribuir dividendos quando a empresa apresenta prejuízos. A relação preço/lucro também não existe, porque qual é o tempo de retorno? Para medir o tempo de retorno, há que se ter o retorno. E como não está tendo lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float. 31,22% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Também trago esse quadro aqui para vocês, extraído do Google, mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Aliança ou da antiga Aliar ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações cotadas ali na faixa de R$ 11,90, ainda em 2018, 2019, ela começa a subir, ela atinge ali até um patamar de R$ 19. Quando entra 2020, ela atinge seu melhor valor, aí ela tem o seu melhor momento com R$ 23,15. Quando chega a pandemia, a ação ela despenca, olha lá, bem ali no comecinho do gráfico, você vê que ela vem lá para R$ 8,32. Esboça uma reação e passa a flutuar entre R$ 11 e R$ 12 durante 2020. Em 2021 começa caindo para R$ 8,80, se recupera. E aí, na sequência, durante 2022, ela vai escalando ali uma sequência de altas até atingir o valor de R$ 24,20 agora em julho de 2023. Aí, na sequência, aí, a ação ela despenca. Aí ela cai para R$ 7,80 e agora esboça ali uma pequena reação, como você vai vendo ali no final do gráfico ali, chegando ali uma cotação de R$ 9,80, R$ 10, que é o que vem sendo avaliado a ação da empresa. Tanto é que fecha no dia da gravação desse vídeo com R$ 10,41. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Aliança Saúde Participações S.A. Tem mais uma empresa analisada, mais uma empresa da área de saúde, a Aliança Saúde Participações S.A., que agora você já conhece, de onde que ela veio, toda a sua trajetória e também o que está acontecendo com a empresa. Então você já tem
toda essa noção. Uma empresa que começa lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ao falar em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho que mandar aqui meu grande abraço para todo mundo aí de Minas, que sempre está junto conosco aqui no canal. Agradeço imensamente o carinho e o incentivo de vocês. E aí, retratamos então toda a situação da Aliança Saúde e Participações, e agora você já tem uma ideia de como que está a situação da empresa. E você também pode aprender a situação sobre qualquer empresa através dessa ferramenta chamada análise de balanços. Análise de balanços é uma ferramenta fundamental dentro da contabilidade que justamente ela vai fazer o quê? A interpretação das demonstrações contábeis através de um processo de comparação entre o que ela era e o que ela é e como que vem sendo o desempenho. E com isso nós conseguimos, inclusive, dentro dos números, estabelecer tendências, verificar para onde que a empresa está indo de acordo com o seu comportamento nos últimos exercícios. Então, a tendência da empresa ela é construída através do que ela vem apresentando a cada ano. E você pode aprender essa ferramenta de uma forma muito fácil, simples, didática, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. E lá também temos o curso de Valuation, onde você aprende a avaliar quanto de fato vale uma empresa e, consequentemente, uma ação, né? Então, você também pode aprender Valuation. Mas caso prefira a aula presencial, não, eu gosto de assistir a aula presencial ali, frente a frente, agora, no dia 17 de novembro, nós estaremos realizando o curso de Valuation numa sexta-feira, das 19 às 22 horas, 3 horas de curso, onde estaremos ensinando para vocês aqui como que é feito todo o processo de valuation. E aí você vai aprender como que nós avaliamos uma empresa, como que nós avaliamos o valor justo de uma ação e bem como também o valuation feito através de múltiplos e também a determinação do valor intrínseco de uma ação baseado em Graham. Então tudo isso aí que parece muito técnico, você vai ver que é bastante simples, bastante tranquilo de você aprender. E para participar do curso, basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que aparece na sua tela e aí eu já reservo uma vaguinha para você, já que as vagas são limitadas. O curso ele é online, ao vivo, presencial, porém à distância, com direito a todo o material de apoio e, naturalmente, com a interatividade que poderemos ter durante esse curso aqui. Então, espero vocês no dia 17 de novembro para o nosso curso de Valuation, no curso básico de Valuation. Então, espero vocês. Dito isso, bons investimentos!